paz, Igreja do Deus Vivo. Mais uma ministração da série Compreendendo as Escrituras. Vamos meditar na palavra e aprender de Deus. Amém? Amados, o título dessa ministração é Instruções acerca de alimentos. Em Deuteronômio 14, Deus estabelece uma lista de animais impuros e animais que o povo de Israel poderia se alimentar deles ou não. Amém? Deus estabelece ali esta ordenança ao povo de Israel, né, ali através de Moisés, para que aquele povo o obedecesse através da lei. Amém? E sabemos que Deus estabeleceu a lei para preservar aquele povo. Amém, irmãos? E mesmo porque o Senhor Jesus mais tarde viria do meio deles. Glória a Deus. Há uma grande divergência, sabe, no meio do povo de Deus, acerca de algumas coisas que o cristão pode ou não comer, e coisas que estão escritas na lei. Amém? E no verso 8 do capítulo 14 de Deuteronômio, nós vemos ali que descreve um desses animais, o porco, né? E tem muitas pessoas de várias denominações hoje que não comem carne de porco, porque Deus disse que o porco é um animal imundo, né? Se lermos todo o capítulo de número 14 de Deuteronômio, logo nós vamos entender que Deus estabeleceu ali na sua lei essas coisas para que o povo se mantesse fiel ao Senhor, né? E guardasse a sua lei. E o que Deus queria ali é que aquele povo não ficasse doente, né? E por isso muitos de várias denominações não comem carne de porco, né? Amém? Porque nós vemos ali também no verso 4 a 7, nós percebemos que também tem alguns outros animais que têm as mesmas características, mas assim, uns é proibido e outros não. Amém? Temos que entender que Deus estabeleceu algumas coisas para um determinado povo e para uma determinada dispensação. E nós vemos na lei de Moisés que uma dessas coisas é acerca da alimentação do povo, né? Deus estava preocupado ali em o povo não adoecer, mesmo porque ele era um povo de coração duro, né? Não tinha a medicina que nós temos hoje para cuidar das pessoas se eles ficassem doentes. Por isso, alguns animais, Deus determinou que o povo não comesse a carne dele, né? Os animais que tivessem unhas fendidas e que não rumina. Ou seja, o que é ruminar? A vaca, por exemplo. A vaca, ela come ali o seu alimento e tem um local lá dentro da vaca que esse alimento fica guardado, e depois, quando ela sente fome, ela volta aquele alimento e começa a mastigar de novo, e então ela ingere esse alimento. Amém?
Ruminar quer dizer isso. Mas tinha alguns animais também que ruminam e mesmo assim Deus, e que tinha a unha fendida, e mesmo assim Deus proibiu que o povo comesse da carne dele. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que Deus determinou algumas coisas para um determinado povo em uma determinada dispensação. Foi para aquele povo ali, irmãos. Para aquele povo ali que foi estabelecida a lei para que Deus pudesse preservar a vida do povo hebreu, do povo dele, e que mais tarde se tornaria o povo judeu. Amém? Porque eles não obedeciam, né? E uma das coisas que Jesus foi questionado é que os seus discípulos não obedeciam a algumas práticas dos anciãos, né? Então, porque eles não obedeciam às tradições dos anciãos, então Jesus foi questionado muito acerca dessas coisas. E mesmo porque, irmãos, Jesus, ele não é uma tradição e muito menos uma religião. E aquele povo daquela época, eles viviam, principalmente aqueles sacerdotes, eles viviam religiosamente. Por isso que Jesus combatia tanto eles, né? E eles criam que se alguém comesse da carne do porco, aliás, hoje muitos creem que se comer da carne do porco, essa carne ela é abominada por Deus. Irmãos, nós vivemos hoje não é pela lei, nós vivemos pela graça. Amém? Precisamos entender isso. Em Marcos 7, nos versículos 18 até 23. Vamos ler aqui e ver o que a palavra está dizendo, né? Respondeu-lhes ele: assim também vós estáis sem entender? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora. Mas no ventre, e não é lançado fora, assim declarou puro todos os alimentos. Amém? Isso é Jesus. E prosseguiu: o que sai do homem, isso é o que contamina. Pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios e os adultérios, as cobiças, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a insensatez. Amém? Todas essas coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Amados, aquele povo, ele era de fato um povo desobediente, de duro coração, e Deus então estabelece a lei, porque senão eles mesmos se exterminavam uns aos outros. Porém, hoje nós não vivemos pela lei de Moisés. Então, qual o problema de eu comer a carne de porco? Nenhuma. Essa lei não é para essa dispensação. Amém? E nós precisamos entender isso. Então, Jesus é questionado pelos os judeus por essas práticas, sabe? De que algumas práticas que os discípulos faziam e que não condiziam com as tradições dos anciãos. Jesus não é uma tradição, como eu já falei, e nem uma religião. Ele é uma pessoa e quer ser apresentado como tal, né? E nós que estamos neles,
nós precisamos viver pela graça e não pela lei. Amém? A lei que algumas pessoas, algumas coisas que o homem come, né? A lei quer dizer que algumas coisas que o homem come, isso vai contaminar o seu ser, né? E o que Deus não queria que aquele povo fizesse era adoecer, né? Por isso ele condenou ali, abominou a carne de alguns animais, inclusive do porco. Amém? Mas nós percebemos que tudo isso é para manter o povo obediente a Deus, porque ele sabia que se desobedecesse a Deus ia morrer. Então Deus estabelece a lei para que eles obedeçam ao Senhor através da lei de Moisés. Então, e nos versos 18 e 19, Jesus explica aos discípulos que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai do interior do homem, né? Nós vemos isso, a explicação de Jesus, porque o que entra pela boca vai sair, vai ser descartado mais tarde. Porém, o que faz mal o homem é aquilo que fica no coração, não o que fica no ventre, né? Nós precisamos saber discernir muito bem essas coisas. Olha só, e muitos querem viver segundo a lei. E a lei e a palavra de Deus diz lá em Gálatas 5:4 que aqueles que procuram viver debaixo da lei, eles decaíram da graça. Então, queridos, se alguém decai da graça de Jesus, esse alguém não pode ser salvo. Ou nós precisamos decidir se vamos viver segundo a lei ou segundo a graça. São coisas diferentes. E nós não podemos estar em cima do muro. Você tem que decidir ou por uma coisa ou por outra. Amém? Glória a Deus. Então, as explicações que Jesus deu ali aos discípulos é para que nós entendemos e possamos compreender que de fato a palavra está dizendo, né? Aqui no verso 19 diz, porque não entra no coração, mas no ventre. Ou seja, se eu comer uma carne de porco, ela vai fazer mal para mim? Só se ela estiver estragada. Mas se não tiver, ela vai entrar, vai suprir a minha necessidade, a minha necessidade de alimentos, mas ela vai para o ventre, ela não vai para o coração, entende? Porque assim, agora, o que sai da minha boca é o que pode fazer mal, né? A Bíblia diz que de todos os animais do campo, o homem domou, mas a língua, nenhum homem jamais conseguiu fazer tal coisa, né? Aquilo que sai da nossa boca, a nossa palavra, né? A nossa boca, ela pode tanto abençoar quanto para amaldiçoar, né? À medida em que eu lanço a palavra, eu estou abençoando ou amaldiçoando. Ou seja, aquilo que está no coração, se sair da minha boca, se for ruim, isso vai fazer mal. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender uma coisa é diferente da outra, né? Não podemos decair da graça. Ou você segue a lei, ou você segue a graça que é Jesus. Glória a Deus. E aqui no finalzinho do versículo 19, ele diz, assim declarou todos os alimentos puros. Amém? E prosseguiu, o que sai da boca, o que sai do homem, isso é que contamina. Sabe? Deus, ele fez a nossa boca para abençoar.
e não para amaldiçoar. Ou seja, é uma coisa diferente da outra. Eu não posso achar que porque eu comi carne de porco, isso eu vou ser reprovado diante de Deus. Então, amados, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é um manual para a nossa vida. Então, devemos seguir essa palavra corretamente como ela é. Amém? Então, muitas pessoas que vivem pela lei de Moisés, elas estão equivocadas. E quem vive pela lei, irmão, ele nega a Jesus. Ele nega Jesus. Porque, assim, não é que Jesus revogou a lei, mas ele completou a lei, né? Quando eu quero viver segundo a lei, eu vou negar Jesus, porque Jesus ele veio para dizer que a lei estava incompleta e que ele iria completar a lei. E nós precisamos estar pela graça de Jesus. Amém? Porque o que entra pela boca vai para o ventre e logo é descartado. Mas aquilo que fica no coração, que logo vai sair, é que pode fazer mal ao homem. Amém? A religião, às vezes, ele nos cega com relação à palavra de Deus, sabe? E passamos a enxergar coisas onde não tem, porque estamos decaindo da graça de Jesus. Então, ali os discípulos, eles também não entenderam o que estava acontecendo ali, e o próprio Jesus diz, assim também vocês estão sem entender? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem e não pode contaminar? Ou seja, um alimento não pode contaminar o espírito do homem, não pode contaminar a alma do homem. A única coisa que pode acontecer é fazer mal ao seu próprio corpo se não for um alimento adequado para aquela pessoa, né? Porque às vezes tem pessoas que não podem comer uma carne gordurosa, por exemplo. Então, se ele comer uma carne de porco, vai lhe fazer mal. Isso é diferente, meu. Totalmente diferente. Nós estamos falando aqui de coisas que é um alimento natural. Agora, quando nós partimos para entender a Bíblia, nós precisamos estar conectado com o Espírito Santo para que ele nos revele a verdadeira palavra pelo Espírito, porque pelo natural é impossível, né? E por isso tem muitas pessoas que vivem em confusão, né? Achando que está servindo a Deus, sendo que ele não compreende o que está escrito, né? Nós não estamos debaixo da lei de Moisés, não. Hoje nós estamos debaixo da graça de Jesus. Por isso nós precisamos entender que o Evangelho hoje o Evangelho é que representa a Deus para nós. Então, se estivermos de fato firmado na palavra de Deus, firmado em Jesus, aí sim vamos ter uma vida sem problemas, uma vida sem problemas em compreender a verdadeira essência da palavra de Deus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus venha te guiar nesses dias, porque são dias difíceis, muitas pessoas estão aí nas ruas
pregando um evangelho que não condiz com a Bíblia. Então, irmão, cuidado. Cuidado para você não cair em ciladas. Busque a Deus para que Ele te revele pelo Espírito a verdadeira essência do Evangelho. Para que você não viva em confusão. Para que você não viva segundo as falácias de muitos que não conhecem a Deus, sabe? E querem imprimir nas pessoas um falso evangelho. Um evangelho que não condiz com a palavra de Deus, amém? Que a palavra do Senhor venha produzir frutos no teu coração e que o Espírito Santo de Deus ache lugar também no seu coração, em nome de Jesus, amém?